todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interrupção durante os nossos estudos. E vamos ler uma paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. A lição de número 42. Semear. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Após anos de vivência na busca pela espiritualização, vencemos empecilhos e superamos testes que nos ampliaram a visão e a experiência. Chega um momento, porém, que nos sentimos sem horizontes, sem o encanto de outrora, com os deveres espirituais. Imaginamos assim ter alcançado o patamar possível em nossas conquistas, sendo desnecessários novos aprendizados e esforços. A vida, entretanto, é constante clamor ao recomeço. Esse quadro agonizante do esplendor do idealismo é passageira apatia que toma conta de alunos descuidados que acolhem fantasias de acomodação e descanso improdutivo sob a hipnose destrutiva do orgulho e da vaidade. O agricultor que tudo fez para uma boa semeadura, se após o plantio cruzar os braços para aguardar resultados, poderá se deparar com a plantação arruinada por falta de cuidados indispensáveis ao ciclo de frutificação. Espantemos o marasmo intoxicante da preguiça e acendamos a luz da vigilância e do trabalho, conscientes de que a grande alegria de todo aquele que quer verdadeiramente avançar é servir e aprender, amar e perseverar. Semeei, semeei, saiamos a semear, graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para essa tarefa tão sublime que o Senhor nos concede, para que nós possamos a cada dia estarmos melhores. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertarmos de velhos hábitos do passado e adquirir as virtudes que nos são necessárias. Envolve a todos nós que aqui estamos, para que nós possamos vibrar pela nossa Andréia, que nos trará o estudo da tarde de hoje, e que nós estejamos, sim, conscientes das nossas responsabilidades diante do conhecimento que nós estamos adquirindo. E assim, Senhor, que a vossa luz se estenda sobre todos, hoje, agora e sempre. E em teu nome, Senhor, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Acho que estava falhando, né? Escutaram? Eu senti meio esquecido. André precisa de... Então vamos lá, gente. Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo de Sede Perfeito, na verdade, da continuidade, né? E a parábola de hoje é a do semeador. E o interessante dessa parábola, antes da gente começar a ler ela propriamente dita, é que eu não sei se vocês sabem, pelo menos eu não sabia,
E olha que eu já li essa parábola na evangelização não sei quantas vezes. E olha como a gente acha que sabe muita coisa, né? É uma das parábolas que Jesus diz que é aquela que, se a gente entender essa parábola, ele diz que é a mais importante para a gente entender todas as outras. Vocês sabiam disso? Eu também não. Para mim foi novidade quando alguém me contou isso na hora que eu fui estudar. Aí eu falei, vou lá falar para o pessoal se eles sabem disso, porque eu não sabia não. Então eu tô lá... Não, eu ia falar uma palavra agora, calma. Eu tô mal na história de Jesus. Porque a parábola do semeador, como todas as outras parábolas de Jesus, né? Vamos falar a verdade. A gente se engana porque a gente acha assim, Jesus conta uma historinha, né? Já deram aula para criança? Alguma vez? Já trabalharam na evangelização de uma casa espírita? Ou aula para jovens? Ou na casa espírita, ou na igreja? Ou para criança, quando vocês vão fazer lá o culto do lar? A gente é tão tolinho. A gente acha que vai contar uma historinha para eles de alguém que está plantando a sementinha, né? Jogando a sementinha. Jesus contou lá uma historinha de alguém que está jogando a sementinha. Só que a gente esquece que é uma história extremamente profunda que Jesus está contando ali. Extremamente profunda. E a gente conta assim, é aquela historinha que Jesus contava pra gente. Para aquelas pessoas que estavam lá. Só que a gente é tão ignorante que a gente acha que quem fala muito simples para a gente entender aquilo é bobo, aquilo é menos valoroso. Mas não. Altivo costumava dizer que é na simplicidade que a gente fala as coisas simples e que a gente deveria fazer as palestras de forma simples, para a gente poder atingir as pessoas. E Jesus fazia isso. Porque a parábola, ela tem exatamente esse papel na nossa vida. Jesus pegava um profundo conhecimento espiritual, porque o ensinamento de uma parábola, ela tem um conhecimento espiritual. E aí ela pegava a vida material das pessoas da época, então pegou a história dos camponeses, dos agricultores, né? Todas as histórias lá de parábola, de vidas daquelas pessoas, da vida material daquelas pessoas, para trabalhar com eles aquilo que eles conheciam, para que eles entendessem. Mas mesmo assim, quando eles recebiam aquela mensagem que Jesus trazia numa história simples, o conhecimento espiritual, cada um recebia a mensagem de Jesus de uma forma. E é isso que a gente vai ver aqui na passagem de hoje. Por que cada um recebia essa mensagem de uma forma? E olha que interessante, porque até hoje a gente tem dificuldade de fazer isso. A gente acha que para ser um bom mestre, para dar uma boa aula, para dar uma boa palestra, não é? Nós temos que ter palavras muito rebuscadas, ensinamentos muito maravilhosos. Nós temos que ter um grande nome, nós temos que ter um público enorme para a gente ser alguma coisa, não é? Que bobeira, não é? Que bobeira. Tanto Jesus como os bons espíritos, quem tem a oportunidade de estar na sala do Dr. Herman, o que ele vem falando para a gente é o seguinte: que o ignorante é aquele que não encontra o método certo
para ensinar. Que o problema não está naquele que não aprende. Por quê? Porque cada vez mais chegam espíritos com necessidades diferentes de aprender e a gente só tem um método, né? Isso a gente está falando das escolas, mas não são uma escola só, porque a gente não aprende só na escola. A gente aprende na vida, mas a gente só tem um método. Aí se a gente só sabe ensinar naquele método e aquela criatura não entra no quadradinho, o que a gente fala? É burro. Ele não aprende de jeito nenhum. Ou senão a gente fala assim: como ele é irritável, como ele é agressivo. Só que todo indivíduo agressivo, ele tem por trás alguma coisa. E Jesus manda a gente fazer uma leitura sobre aquilo, mas a gente só tem um método. Vocês compreendem? A gente só tem um método. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente falar da parábola do semeador. E aí a gente vai entender o que o semeador veio semear, quem é o semeador, quem é a semente, quem veio receber a semente, quais eram os solos. Vamos entender aqui? Então vamos pegar a parábola. Eu estou enganando vocês aqui porque ainda não achei o capítulo. Mas não é. Mas aí a gente já foi abrindo alguns caminhos que a gente vai trabalhar aqui na... já achei o não servir a Deus e a mamão, eu estou chegando. Porque é logo depois... olha aqui, ó. Aí a pessoa faz um escândalo aqui. Porque é logo depois desse capítulo. Isso, ó. Achei o sede perfeitos. Pronto. Aqui. Achei. Então vamos ler a parábola toda e depois eu vou comentar. Então no item 5 ele começa. Para vocês verem, antes de eu ler, essa passagem foi tão importante que 3 apóstolos de Jesus falam dessa passagem. Um eu lembro que é Lucas, o outro eu lembro que é Mateus. O terceiro eu vou ficar na dúvida, porque eu não lembro. Se tiver aqui, a gente vai falar dele, tá bom? Eu só lembro de Lucas e Mateus. Então vamos lá. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar. Vamos imaginar, gente, Jesus à beira do mar? Tem coisa melhor, lugar melhor para alguém explicar alguma coisa pra gente? Então ele ia atrás das pessoas, né? Ele não ficava esperando ninguém ir atrás dele, não. Ele ia em busca da multidão. Mas a multidão também ia em busca dele, não ia? Então ele está lá na beira do mar. Vamos imaginar Jesus. Ele juntou-se em volta dele uma grande multidão. Por que se juntou em volta de Jesus uma grande multidão? O que atraía as pessoas em volta de Jesus? Fluido. Jesus tinha... Gente, por que aquela sala de cura fica cheia? Porque o Dr. Herman tem uma boa vibração. Então Jesus, imagina, se as pessoas conseguem sentir uma boa vibração num espírito como o Dr. Herman, imagina a vibração de Jesus. As pessoas não precisavam nem tocar em Jesus. As pessoas já de estar perto de Jesus, de buscarem Jesus, elas já sentiam a possibilidade de estar melhor. Num momento em que a Terra vivia uma miséria muito maior do que a que a gente vive hoje em dia. Vamos lembrar que nessa época ali a área da... esqueci o nome agora do local, era mais pobre ainda, né, do que é hoje em dia. E eles passavam muita fome. A não ser que você fosse soldado lá, né, que você não passaria fome. A não ser que você fosse lá um romano, você não passaria fome. O resto, mesmo o povão, era um povo sofrido. Então vamos lá. De tal sorte que foi preciso entrar numa barca, de tanta gente que tinha. Ele precisou entrar numa barca para poder falar com as pessoas.
onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele, então, disse muitas coisas por parábolas falando. Aí ele começa aqui a parábola. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Antes da gente ir lá para continuar aqui para a parte de Mateus, vamos parar aqui para ver. Então, aquele que saiu a semear. Quem seria o semeador aqui? A princípio seria Jesus, né? Mas será que só Jesus semeia? Não. Qualquer um que esteja falando, aqui nesse momento eu não estou semeando, aqui no momento eu estou semeando. Qualquer um pode semear. O problema é que a gente pode semear para o bem e a gente pode semear para o mal, né? Então, aqui a gente tem que ver que o foco não está no semeador. Justamente porque o semeador pode estar semeando para o bem e pode estar semeando para o mal. O foco tem que estar na semente. Qual é a semente que esse semeador está semeando? É uma semente do bem? Por isso que eu falei assim para vocês. A gente tem que ver a mensagem do que o semeador... Eu não falei ainda, mas eu estou falando agora. Na mensagem que aquele semeador está semeando. Tem muita gente que fica preocupado assim. Quem é que vai falar naquela palestra? Aqui não tem, né? Porque aqui não tem ninguém famoso. Mas vamos lá. Será que vai ser o Haroldo Dutra? Não estou dizendo que vocês gostam do Haroldo Dutra, eu não gosto não. Mas tem gente que é fã do Haroldo Dutra. Aí vai lá no Haroldo Dutra. Mas se for a palestra da Andréia, quem é a Andréia? Não sei. Ah, não vale a pena não. Será que a gente vai em função disso na palestra de uma pessoa? Ou a gente vai na mensagem daquela pessoa? Mais triste ainda, que a gente faz muito na doutrina espírita, que ele vai falar lá no final, a questão daqueles que acreditam só no fenômeno. O Dr. Herman vira e mexe, ele passa por essa pergunta. Dr. Herman, é o senhor mesmo que está lá? Será que o Dr. Herman tem que responder essa pergunta, gente? Quem é que tem que entender se é ele ou não é ele que está lá? Quem está indo buscar o Espírito. E vamos reconhecer o Espírito através de quê? Porque o Espírito pode virar para vocês e falarem assim, olha, sou eu, o Herman, que estou aqui. É assim que vocês vão reconhecer o Espírito? Não. Através da mensagem, através da vibração. Então pode ter Herman espalhado aí por um monte de lugar, gente. E não vai caber ao espírito do Herman ficar dizendo se é ele ou não é ele que está lá, não é? Vocês vão identificar através da mensagem que o espírito trouxer para vocês. Uma outra falácia que as pessoas cometem: achar que o Herman vai lembrar de tudo que aconteceu na vida de vocês.
ou que vocês entram na sala e que ele vai lembrar que vocês estiveram internados na semana passada no Hospital X. Gente, o HD do espírito do Herman está cheio, não é? Tudo bem, ele é um espírito. Mas ele não tem um HD, nem sei qual a capacidade que seria desse HD, não é? Mas é óbvio que ele vai olhar para o paciente e ele vai ver, através dos olhos dos espíritos, até porque ele está desencarnado, qual é a doença, qual é o sentimento, qual é o pensamento. Isso tudo o espírito, na condição do espírito que ele vai saber identificar. Mas olha quantas esparrelas nós caímos em função de não estarmos prestando atenção na mensagem e nos prendendo no mensageiro. Em quem é o mensageiro? Aí, no nome do mensageiro, né? Ah, mas é o fulano que está lá. Mas é o ciclano que está lá. E nós esquecemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. E aí eu vou lembrar a Dona Brunilde. Dona Brunilde sempre falou pra gente que tem determinadas coisas que são casca de banana para o médium. E lembrar que se estamos num mundo de provas e expiações e todos ainda não somos perfeitos, né? Porque aqui tem Jesus aqui entre nós? Não tem. Então somos o quê? Falíveis. Então todos nós que estamos aqui nesse ambiente podemos vir a cometer erros. Não tenhamos dúvidas. Mesmo que tenhamos mediunidade, mesmo que tivermos aqui acompanhados de um bom espírito nos auxiliando, nós podemos cometer erros, desde que cometemos enganos. Isso é possível. Ah, Chico Xavier, Andréia, podia cometer enganos? Sim, podia. É mais provável eu cometer enganos do que Chico Xavier? Com certeza. Até porque Chico Xavier já morreu. Não, vamos voltar aqui. Quando encarnado, né, gente? Mas era muito mais provável que eu cometesse, se ele tivesse encarnado junto comigo agora, do que ele. Por quê? Por toda a história, né, de conquistas dele, a disciplina, não é? Mas não era impossível. Porque ele ainda não tinha atingido a condição de espírito puro. Então, todos que estão aqui nessa sala podem cometer equívocos. Então, aqui fica uma lição para a gente. Nós não devemos colocar absolutamente ninguém no pedestal. E não será culpa da pessoa. Nós seremos os culpados por termos colocado essa pessoa no pedestal. E aí a gente fica assim: ah, mas aquele médium que era da doutrina espírita, que desilusão, não quero mais ser espírita. A culpa não é do médium, não. Muitas vezes não é do médium. Ele vai ter a parte de culpa dele, ele vai responder pelas questões dele. Isso é com Deus. Agora, podem ter certeza que várias outras pessoas serão responsáveis também por terem permitido que aquela pessoa tivesse aquele, como é que fala? Que eu falei? Tivesse sido colocado naquele pedestal. Porque ninguém sobe sozinho, ninguém tem o poder sozinho. A gente tem que começar a raciocinar sobre tudo isso. E o que isso tem a ver com a semente? O que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Não estamos falando do mensageiro? O mensageiro, ele tem o seu público. Então, nós temos que estar alertas a quem nós nos ligamos. Olha também os falsos profetas. Jesus falou, fiquem atentos. Então, essa mensagem, nós temos que nos ligar. Por isso que Jesus falou, se liguem a sementes. Por quê? Através da semente eu vou saber se ela vai dar bons frutos ou maus frutos.
Se aquele que está falando estiver gerando bons frutos, não é isso que vocês ouvem do Dr. Herman o tempo todo? Minha filha, ninguém taca pedra em árvore ruim. Agora, se está dando bom fruto, dá problema mesmo. Vai ser tacada pedra. Por quê? Porque está incomodando. Então ele sempre falou isso para todos nós que estamos envolvidos no trabalho do bem. Enquanto vocês estiverem fazendo bem, minhas filhas, não se preocupem. Vocês serão apedrejadas. O trabalho vai estar sendo acionado no sentido de apedrejado, né? Vocês vão sentir sendo atacados e tudo mais. Agora, se tiver numa calmaria, começa a ver o que vocês estão fazendo de errado. E aí ele falava: a árvore que dá bons frutos significa que está tudo caminhando e vocês serão alvo mesmo. Então vamos lá. Dar continuidade aqui. Aí ele fala aqui da terra. Isso é um outro ponto importante na parábola. Porque aí, olha só. O semeador fala, tem a semente. Mas aí a semente vai cair nas terras. Só que as terras são diferentes. Porque cada um de nós é um espírito num momento diferente. E num momento de compreensão diferente. Vai ter espírito que caminhou mais, tem espírito que caminhou menos. Lembra que a gente falou do entendimento das pessoas e como Jesus falava em parábolas e que na hora que ele recebia, né, ele vai ter um entendimento, um tem um entendimento melhor, outro tem um entendimento menor? É isso mesmo. Tem espíritos que pela sua questão moral vão ter uma amplitude maior da parábola. Tem espíritos que no caminhar da sua jornada evolutiva estão lá no início da escala. Vai entender muito pouco. E tudo bem. À medida que caminhar moralmente, o que faz? Amplia. Por isso que eu falei para vocês, aquela historinha, olha a minha moral. É a moral para a historinha. Agora, à medida que eu caminho moralmente, que eu vou entendendo que por trás dessa história tem muita coisa para compreender, porque minha moral está caminhando. Meu olhar está ficando em cima da montanha. Aí eu estou conseguindo ver além. Por quê? Porque a minha questão moral, né, o meu caminhar de espírito está se ampliando. Eu estou compreendendo que tem muito mais coisas aí. Então não é que o um não pode, aquilo ali não serve para o outro. Não, ele só naquele momento ainda não está preparado para a mensagem. Mas à medida que aquele espírito for melhorando, for progredindo moralmente, aquele entendimento também vai sendo absorvido e melhorado para aquele espírito. E às vezes não vai ser numa encarnação. Aquilo vai precisar de um trabalho muito mais demorado. Vai precisar, às vezes, de mais de uma encarnação para aquele espírito aprender. E não tem problema. Para Deus não tem tempo, não é? Deus vai esperar todo mundo fazer esse aprendizado. A natureza não dá saltos. Agora, cabe a gente entender, quem está de fora, o porquê que existe essa diferença. Porque isso é muito interessante. Eu acho que a gente... E aí é achismo mesmo, tá? Achismo de quem também fica muito indignada com isso. Porque às vezes a gente se vê nas situações da vida que a gente não entende por que não entra coisa na cabeça dos outros. Porque está tão fácil pra gente. Por que o outro não está entendendo, né? Na casa espírita mesmo. Às vezes a gente está aqui, aí entra lá no Dr. Herman, o Dr. Herman está falando para a criatura, mas a criatura não faz aquilo.
Por que que a criatura não faz aquilo? Gente, tá aqui. Não tá pronto. Na minha área existe uma coisa que a gente faz com o paciente que a gente chama de escala de... Agora eu esqueci o nome. Mas é uma escada mesmo que a gente faz para a gente ver o quanto o paciente está comprometido com a mudança. Escala de mudança. Tão difícil para chegar esse nome, né? É a escala de mudança. Então você vai levando o atendimento da pessoa e depois você pergunta o quanto aquela pessoa está comprometida com o tratamento. E aí você vai depois, claro, você sozinha, analisar se aquela pessoa realmente vai estar comprometida com o seu tratamento. Porque às vezes o camarada está lá, ele te procura para emagrecer, mas ele não está pronto para aquilo. Então não adianta você dar a super dieta para a pessoa, porque ela não vai fazer. Então você vai mostrar para aquela pessoa que você vai apenas adaptar o cardápio dela, tirar os excessos. Porque se você fazer a super dieta para aquela pessoa, ela não vai fazer. E no mês seguinte ela nem aparece no seu consultório. Essa é a verdade. Mas se você fizer só algumas alterações, tipo assim, a pessoa come cachorro quente toda noite. Então você fala assim, olha só, então vamos fazer o seguinte, em vez de você comer toda noite, come só 2 vezes na semana. Sabe aquelas adaptações que uma pessoa faz? Para preparar a pessoa para a mudança. Aí você percebe num outro paciente, aquele já está mais estimulado para a mudança. Então esse você já propõe um cardápio um pouquinho mais sequinho, e ele já está preparado também para atividade física. Aí você também propõe atividade física. E assim você atende cada pessoa diferente, segundo a sua vontade de mudar. Não é mais ou menos aqui o que Deus está propondo para a gente, só que na parte espiritual? Só que a gente quer que o camarada entre lá na sala do Dr. Herman, ou entre na casa espírita, e a gente quer assim, agora tem que ir, agora tem que mudar. Só que o camarada viveu a vida toda daquele jeitinho, fazendo aquilo todo dia, do mesmo jeitinho. Como é que vai mudar, gente? Muda não. É muito difícil. Não muda não. Hábito é uma coisa que ela tem que vir, ó. A gente tem que... Existe na psicologia, e que a gente emprega também quando a gente está trabalhando com gente que quer mudar estilo de vida, que a gente coloca a pessoa para fazer assim. Isso pode se fazer de várias maneiras. Eu aprendi dessa maneira. Ou você bota a pessoa para fazer uma coisa 28 dias, e aí é uma técnica mesmo. Você pega a pessoa, só que ela não pode furar. Nos 28 dias ela tem que fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, você quer aprender a caminhar. Então, 28 dias ela vai caminhar meia hora. Então, primeiro dia vai lá e marca. Aí, cada dia ela vai lá marcando mais um dia caminhando, até ela adquirir aquele hábito. Porque assim, se eu hoje caminho um dia, amanhã eu não caminho, depois eu não caminho. Vamos pensar se na casa espírita não é assim? Como é que a gente adquiriu o hábito de vir para a casa espírita? Porque aquele que vem hoje, aí amanhã manda mensagem assim, porque agora a gente manda no WhatsApp, né? Manda mensagem assim, Marilena, hoje não dá para eu ir não. Cria hábito. Mas aquele que toda semana vem, ele cria hábito? Esse cria hábito. Quando vê, está internado aqui. Não é porque aqui é maravilhoso, porque aqui dizem pra gente só coisa que vai meio que falar assim, né? Às vezes a gente nem recebe bom dia. Às vezes até a gente recebe assim uma chacoalhada, né? Mas a gente fala, não, mas essa chacoalhada foi boa, eu estava precisando. Né? A gente começa a achar até que é bom o negócio, né? Mesmo sendo chacoalhada. Porque é por aí mesmo, né? É por aí mesmo. E parece que quando a gente ainda vem para o centro espírita, acontecem umas coisas que é para testar se a gente quer mesmo o negócio. Para ver se a gente está no caminho mesmo, né? E, às vezes, ainda tem uma turma em casa que faz umas coisas que é para falar assim, mas você não é espírita?
Porque eu pensava que espírita... Aí você já tem que pensar, não, mas eu ainda não sou anjo, né? Então é para testar mesmo a sua resiliência. Então vamos voltar aqui para o texto. E aí ele continua aqui. Ainda o texto de Mateus. Então, ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si a raiz, antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí aqui ele está falando das pessoas que recebem em momentos diferentes o que pode acontecer com elas no meio dessa situação, né? O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera. Quantos companheiros aí a gente não vê que começam a trabalhar extremamente empolgados e aí começa a vida da matéria a chamar? É a festinha do filho, é a festinha no trabalho do marido, né? Aí o marido começa a ficar carente em casa, ou é a esposa também, né? Porque vamos botar a culpa só no marido, né? Aí a esposa, o marido vem, mas a esposa não vem. Ah, o filho vem de São Paulo, né? Aí a pessoa não pode rir que o microfone faz besteira aqui. Ou vai ver, o teu filho não gostou lá de São Paulo, já mandou aqui. Mas a gente resolve tudo, não é? A gente resolve tudo. Mas brincadeiras à parte, são esses compromissos que vão nos chamando para fora da casa espírita. Não é para ninguém ficar internado aqui, porque tudo a gente tem que equilibrar, não é? Por exemplo, vamos supor, temos o aniversário de um membro da família. O que vocês acham? Tem que ir ou não tem que ir? Tem que ir. Agora, tem aniversário toda semana, Monique? Não tem aniversário toda semana. Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado. Os aniversários toda semana, né? O marido chamar toda semana, a mulher chamar toda semana. Aqueles convites que começam a ficar, ó. Principalmente quando eu estou tentando, no início, embalar. Essa semana mesmo, a minha filha, foi muito interessante. Minha filha queria muito ir num show comigo. Não pensem que eu ia para Maracanã, nenhum show desses não, sabe? Nem posso. Mas era no cinema. Calmem, eu ia ficar sentada, quietinha, tudo na paz. Não era nada que vocês estão pensando. Não ia sair da linha. Só que acontece que era num sábado, às 2h da tarde. Ela tem mais juízo que eu. Aí, eu não querendo decepcionar minha filha, eu falei assim, filha, vamos. Mãe, é dia de trabalho do Dr. Herman. Não, mas eu acho que dá, filha. Mãe, não vai dar. Não, filha, vai, a gente sai de lá 1h30. Mãe, pensa. Então, mais juízo que eu, né? Por quê? Porque ela sabe que nesse dia é um dia que a gente entra no trabalho. Imagina, eu trabalhar pensando que eu tô com o ingresso comprado. Não vou trabalhar, né, gente? Porque não é um trabalho que você não pode entrar com um compromisso pensando. Então, às vezes, também Deus coloca pessoas na nossa cabeça com mais sabedoria. Na nossa cabeça não, na nossa vida com mais sabedoria. Mas olha o canto da sereia. Não é ela cantando, não, porque ela já tinha descartado logo. Ela já falou, mãe, nem comprei, porque sábado, 2h, não rola. Mas eu já querendo agradar ela, porque eu sou uma mãe babona, eu já fiquei, não, filha, vai dar. Não, mãe, não vai dar.
E ela insistindo para mim que não ia dar. Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque isso a gente pode se enrolar. E aí eu lembrei de uma história de uma médium aqui da casa, que foi a primeira médium que recebeu o Dr. Herman aqui na casa. É até meio polêmico eu contar, né? Mas eu vou contar só para vocês verem o tamanho da coisa. Nós tivemos uma primeira médium aqui na casa. E vocês vão saber o porquê que ela parou de trabalhar com o Dr. Herman. Era uma médium extremamente vigorosa, uma mediunidade incrível. Incrível, é ótimo, né? Eu falando isso da mediunidade da pessoa, né? Mal conheci ela, mas é como me falaram que era a mediunidade dela. Eu conheço a pessoa até hoje, mas assim, eu não tive contato para falar sobre isso. Mas era uma mediunidade que, quando ela estava trabalhando, era uma médium muito boa mesmo. Ela dava uma passividade muito boa. Só que, justamente no sábado de manhã, ela começou a arrumar compromissos particulares e começou a se ausentar. E aí você vai falar para mim, André, mas qual o problema? Para você trabalhar com um espírito como o Dr. Herman, o Dr. Herman exige o quê? Disciplina. O Dr. Herman não vai ficar com um médium que uma hora tem festa na fazenda, uma hora tem festa, né, no Pão de Açúcar, né? Não vou dizer nem que era o caso dela, mas assim, ela começou a ter muitos compromissos na vida particular e priorizar. E acabou que o Dr. Herman começou a preparar outra médium para ele vir a trabalhar. Que no caso foi a nossa Albinha, e ele ficou trabalhando com ela até onde ela pôde ficar trabalhando com ele. Então vocês vejam, o espírito ele vai trabalhando outros médiuns para irem trabalhando com ele. Até porque ele sempre falou isso. O problema não é dele, o problema é ter médiuns para trabalhar com ele. Por quê? O que ele precisa é de disciplina, é de, claro, casamento fluídico, mas de comprometimento. Então, olha só, olha a primeira casca de banana que eu encontrei no caminho. Um cinema. Eu poderia ir. Aí, o que veio na minha cabeça? A história dessa médium. Na hora. Ah, mas não ia faltar o trabalho. Mas eu não ia estar inteira no trabalho. Vocês compreendem? E por que eu estou falando isso? Porque esse é o próximo item que fala aqui embaixo. Que vem falando sobre a mediunidade. E que muitas vezes a gente escorrega aí. Muitas vezes a gente escorrega na mediunidade. Uns porque acreditam demais. E aí acabam se perdendo no caminho. E aí a semente, se perde. Agora, nós somos espíritas por causa disso? Por causa dos médiuns? Mas temos que pensar. A pandemia nos fez pensar nisso. Nós somos espíritas. Olha o que eu vou falar, porque isso é profundo. Nós temos que ser gratos aos médiuns por serem, por exemplo, por que nós somos gratos à nossa Alba? Porque ela teve uma vida de dedicação, de mediunidade, não é? De comprometimento, de amizade. Mas o que ela falava pra gente? O que ela fala, né? Que ela está viva, graças a Deus. Ela fala que se acontecesse alguma coisa com ela, se ela enlouquecesse, se ela morresse, que nós continuássemos fiéis à doutrina, fiéis à casa, não é? Agora, olha que interessante. Será que todos nós fizemos isso? Na hora que o circo pegou fogo? É o que o Evangelho falou aqui. Quando veio a doença dela,
Um monte de gente se questionou. Será que Deus é fiel? Será que Deus é justo? Gente, médium também morre. A doença vem para todos nós. O Dr. Herman continua cuidando. Todos os sábados a médium está aqui sendo cuidada, amparada por ele e pelos amigos. Mas o que a gente fez com a mensagem que vem sendo semeada esses anos todos? São reflexões que eu trago para vocês na tarde de hoje, para a gente refazer na vida da gente. Porque são reflexões que a gente tem que fazer, que provavelmente o Leon Denis fez na partida do Altivo. Porque também fizeram essa pergunta quando o Altivo morreu de câncer. Mas não tinha que morrer de alguma coisa? Não é porque ele foi um médium excelente, um bom amigo. Vocês já foram no Leon Denis? Já viram a obra que aquele homem deixou? Que não fez sozinho, fez com a ajuda de um monte de gente. Mas aquilo é um legado que ele deixou. Mas que se as pessoas não levarem adiante, morre com ele, não é? Assim é a nossa casa do caminho. Mas não é por isso que Deus está punindo. A matéria é perecível. E nós passamos por aquilo que tem que passar. Porque senão nós estamos errando na primeira coisa da mensagem de Deus, a justiça dele. Nós temos que lembrar que Deus é justo e misericordioso. E só passamos por aquilo que está na nossa programação. Se estamos passando, é porque tem um motivo. Às vezes não o conhecemos, às vezes não o entendemos, mas Deus tem um propósito para todos nós. Não é? Então, a gente fecha a palestra de hoje com essa parte final, em que ele diz assim: a parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quando pessoas há efetivamente para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto. Essa parábola, embora uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritos, não é ela o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles. Por que apenas o veem como objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando-se somente enquanto elas satisfaçam a sua imaginação, mas que após ouvi-las, continuam como antes, frios e indiferentes? Dos que acham que os conselhos muito bons e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos? Daqueles, enfim, para que essas instruções são como a semente, caída em boa terra e que frutificam? Então, gente, será que todas essas comunicações que nós recebemos até hoje são boas só para os outros? Elas não servem para nós? Será que todas as vezes que a gente adentra nessa casa, né, e que a gente tem a oportunidade, ou aqui na palestra, ou no momento da evangelização, das crianças, dos jovens, da costurinha, no trabalho de cura, que são basicamente, né, no trabalho de rua, que são basicamente esses trabalhos que estão funcionando, da assistência. Eu não sei se eu esqueci algum. Se eu esqueci, me perdoem. Que são os trabalhos que no momento estão funcionando. Todos eles são momentos e oportunidades que os espíritos estão nos dando, através dos encarnados, de falarem para nós mensagens de aprendizado, que se estiver falando para ela, não significa que não é para mim. Ela pode estar passando um problema que lá na frente quem vai passar sou eu. Eu vi uma passagem muito linda
de uma moça, é uma passagem real, em que ela conta da perda de um amigo com Crohn, doença de Crohn, quando ela era adolescente. Ela estava fazendo vestibular e ela perde um amigo. E ela fica muito triste porque ninguém podia visitar ele e ela não, na época não sabia o que era a doença de Crohn. E ninguém podia visitar, o amigo dela se chamava Inácio, e ninguém podia visitar o Inácio no hospital, e ela dá um jeito de invadir o hospital que ele está. Ela vai com a mãe, e ela dá um jeito, e ela entra na UTI sem ninguém perceber, para saber e falar com o Inácio, para saber como ele estava. E aí, ao chegar, falar com o Inácio e ver que o Inácio estava muito mal, ela vai dar não imagina que vai se despedir dele, ela imagina só que vai conversar com o amigo. E aí ela se depara com a mãe dele, né, e fala: nossa, como que você não permitiu que a gente tivesse com o Inácio, soubesse da situação do Inácio e tudo mais? E aí conversa vai, conversa vem, aquela é a despedida dela com o Inácio morre, e ela fica muito chateada com a mãe do Inácio. E aí eles vão para o velório do Inácio e ela se depara com a cena de despedida da mãe do Inácio com seu filho. E ela fica muito tocada com aquela cena. E ela fala assim: nossa, como deve ser a despedida de uma mãe para com seu filho? Eu não imagino como essa dor. Eu não sei como é que a mãe do Inácio está conseguindo. Ela conseguia imaginar a dor dela de estar perdendo um amigo, mas ela imaginava que a dor da mãe era muito maior. E ela manteve contato com a mãe do Inácio por todos aqueles anos. E ela sentiu uma ligação que ela não conseguia explicar com aquela mãe. E elas manteram contato por muito tempo. Anos se passaram, a mãe dela, dessa menina, engravida. E o irmãozinho dela, de 2, 3 anos, ele passa por uma situação de emergência e ela pensa na mãe do Inácio. E a mãe dela vai para a emergência e mandam para casa que é apenas uma febre, e aí ela fica desesperada e ela tenta entrar em contato com a mãe do Inácio porque ela não sabe por quê. Ela fica essa sensação de que ela tem que falar com a mãe do Inácio, que a mãe do Inácio vai conseguir ajudar ela e a mãe dela. Bem, quando ela entra em contato com a mãe do Inácio vem em socorro delas e pergunta para ela se ela acredita na vida após a morte. E explica para ela que Inácio está bem, não sei o que e tal. Tem uma conversa com ela sobre isso. E ela meio que entende ali que o Inácio está numa colônia espiritual e tal, mas não estava entendendo muito bem o que a mãe dela estava querendo dizer para ela. Mas ela começa a entender que a história do irmão dela não vai acabar bem. Isso tudo ela está tendo como intuição. E bom, não era só uma gripe que o irmãozinho dela tinha. E na verdade essa aproximação da mãe do Inácio é para preparar a mãe dela para se despedir do irmão. Então aquela aproximação quando ela era jovem, que chama a atenção dela para a dor da perda de um filho, já era para ela perceber a dor que a mãe dela ia passar em algum momento. Então a mãe dela vem a perder o filhinho em menos de 48 horas, e é a mãe do Inácio que vai ajudar a mãe dela a passar pela perda, pela passagem do irmãozinho dela. E vai mostrar para elas, né, vai trazer para elas também a doutrina espírita, a explicação da morte e tudo mais. Então, olha só, não tem nada a ver com a semente, né, teoricamente, mas tem. Ela foi, através da intuição dessa menina, a semeadora, né, da boa nova, da reencarnação na vida dessa família. E num momento de tanta dor, né? Num momento que às vezes você perder um filho é tão difícil para uma mãe, né? Então vocês vejam como é que a gente pode
pode semear coisa boa na vida dos outros, né? Uma, através da mediunidade, que nem sabia o que era mediunidade, mas ela atendeu o chamamento de Deus. Então ela foi através lá do contato dela, através da mãe, e a outra, aberta aos canais dela, foi em socorro aí dessa mãezinha e pôde auxiliar e trazer a boa nova para essa família, que no momento de dor teve um amparo, né? A dor não deixa de acontecer, mas o amparo também vem. Então a gente não imagina os caminhos que Deus faz para que a mensagem dele chegue e o conforto dele chegue num momento, às vezes, das maiores dores que a gente tem que enfrentar. Eu queria finalizar com essa história, que eu achei bastante interessante, bonita, e bonita no sentido de consoladora, né? E que é aquilo que a gente estava falando, de às vezes o que serve para um pode servir para a gente no momento que a gente nem imagina. Então, às vezes a gente está vendo a dor do outro na sala de cura e não sabe que depois, lá na frente, a gente pode passar pelo mesmo processo. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 62. Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letras a letras. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouros e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. A vida é um processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos preservar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajuda e enobrece. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age
com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Graças a Deus. Agora os mestres irão se posicionar para o momento do passe. Deus Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Assim como Paulo inicia essas epístolas aos Coríntios, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Emmanuel nos faz refletir sobre a importância de nos esforçarmos e trabalharmos continuamente a paciência, o equilíbrio, a perseverança e a vigilância, com a finalidade de buscarmos de forma contínua o nosso progresso enquanto espírito em evolução, um aperfeiçoamento moral e espiritual. Emmanuel, nesta lição, nos diz: na natureza nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Isso significa dizer que, de acordo com as leis divinas, tudo tem o tempo certo de acontecer, especialmente no que diz respeito às situações relacionadas na nossa jornada evolutiva. A vida é processo renovador em toda parte. Somos seres em evolução gradativas, espíritos imperfeitos, portanto sujeitos a quedas, tropeços, porém com a possibilidade e com o desejo de acertar e continuar renovando-se dia a dia. Um passo de cada vez, com calma, paciência, analisando o caminho, a direção a seguir, aproveitando a cada etapa do caminho. Nossa evolução ocorre, portanto, de forma progressiva, de acordo com as nossas escolhas. Assim, na condição de espíritos imortais, é importante refletirmos na maneira como estamos conduzindo a nossa vida. Que escolhas estamos fazendo? Quais são as nossas metas? Estas metas estão de acordo com os ensinamentos de Jesus? Como estamos nos esforçando para alcançá-las? Não podemos esquecer que as ações praticadas hoje, certamente em algum momento de nossa existência, irão refletir. Assim, a importância de pensarmos naquilo que estamos semeando e cultivando. Vamos refletir: será que estou trabalhando de maneira proveitosa e positiva para o meu processo de transformação moral? Nesse processo de aperfeiçoamento, ressaltamos a importância das pequeninas e singelas ações do dia a dia, que contribuem diretamente para o nosso progresso moral e espiritual. Um sorriso amigo,
um abraço fraterno, uma palavra consoladora, um gesto de gentileza, aquele momento em que paramos simplesmente para ouvir o outro, o respeito, a tolerância com aqueles que pensam de forma diferente que a nossa. Atitudes pequeninas, mas que fazem grande diferença em nossa vida e daqueles que convivem conosco. Emmanuel finaliza dizendo que há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda. Prossegue a si mesmo. Desse modo, ele nos encoraja nessa busca pela nossa transformação moral. Porém, certamente, iremos nos deparar com dificuldades, dores e sofrimentos. Portanto, não esperemos viver sem problemas, percebendo assim que essas dificuldades, problemas ou dores em nossas vidas são exercícios de evolução e aprendizado, se aceitarmos como ensinamentos e aplicarmos no nosso dia a dia os ensinamentos apreendidos necessário ao caminho de todos. E Emmanuel conclui: guardemo-nos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Graças a Deus. Agora vamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus, que nos deixou belíssimos ensinamentos para que nós pudéssemos seguir os seus passos, realizando aquilo que Ele nos ensinou. Que semeadores estamos sendo na vida? Estamos espalhando o bem? Ou estamos espalhando a discórdia, a desunião, o desamor? Reflitamos sobre as nossas atitudes. Somos espíritos ainda imperfeitos, buscando sim, a cada dia estarmos melhores. E todas as lições que nos chegam é primeiramente para nós mesmos. Sim, os espíritos nos ensinam que o ouvido mais perto da nossa boca somos nós mesmos nesse processo evolutivo, nessa caminhada. O mundo vai melhorar a partir das nossas atitudes, a partir daquilo que nós fizermos em melhoria, em mostrarmos ao outro aquilo que Jesus nos trouxe desde que aqui esteve visível aos nossos olhos e que ainda continua nos trazendo depois da invisibilidade, nos mostrando o caminho do Pai, nos mostrando o caminho do bem e nos ensinando a melhorar a cada dia. E esse processo tem que ser feito por cada um. Ninguém muda ninguém, a não ser a si mesmo. E o outro, ele mudará quando chegar a hora, quando tiver amadurecido, quando tiver a compreensão de que tudo o que ele faz só o prejudica. Então não vamos valorizar as atitudes negativas dos nossos irmãos. Vamos olhar para nós mesmos e vamos buscar, sim, semear o bem, construir o bem e mostrar o caminho que nos leva ao Pai, que é o caminho da nossa renovação, da nossa transformação. Façamos a nossa parte. Sejamos fiéis a tudo aquilo que o Cristo nos trouxe. Sejamos leais nos compromissos que assumimos diante da espiritualidade.
Esse é o nosso dever. E cada um responderá por si. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Pensemos nisso, meus irmãos. E vamos vibrar pelo nosso planeta, pelos nossos dirigentes, por todos aqueles que estão ao nosso entorno, para que o mundo se transforme e que a luz habite aqui nesse planeta azul, terra abençoada, oficina, hospital, penitenciária de nossos espíritos. Valorizem a vida, valorizem a convivência, valorizem tudo que tens. E o Senhor os abençoará sempre. Que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, estenda seu manto de amor e de paz sobre todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de aprendizado e reflexão desta doutrina que nos convida ao estudo, ao trabalho, no bem e à verdadeira transformação interior. Que possamos sair daqui, Senhor, deste ambiente mais fortalecidos, esperançosos de que quando aqui estamos, de que quando aqui chegamos. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrar esta prece e encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.